Olá! O Notícias da Câmara desta terça-feira, dia 23 de agosto, começa falando sobre chuvas. Natal amanheceu com 17 pontos de alagamento, divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A previsão para o dia de hoje, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, é de céu nublado com chuva isolada. O cenário não é muito diferente para esta quarta, dia 24, que deve ser de clima nublado, com chuva à tarde e à noite, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. E agora a gente fala sobre a Monkeypox, a chamada varíola dos macacos. O Rio Grande do Norte tem 18 casos confirmados e 57 suspeitos. A rede pública e privada de saúde já tem exames que permitem o diagnóstico da doença. Os exames coletados dos casos suspeitos de Monkeypox de todo o Rio Grande do Norte são enviados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O resultado demora de 7 a 10 dias para ser confirmado. E é justamente essa demora na confirmação do diagnóstico que vem dificultando o controle da doença aqui no estado, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. É uma coleta simples, a partir de um suave se coleta a secreção das lesões, ou se a lesão não tiver mais secreção, se já tiver ali ressecada, coleta-se a crosta e encaminha-se ao laboratório central, que é o LACEN. O LACEN faz esse recebimento e envia as amostras para a Fiocruz. Infelizmente, ainda não existe a descentralização da realização dos exames, então todo o Nordeste está encaminhando essas amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o que é um grande problema, porque nós acabamos recebendo o diagnóstico de forma tardia e não conseguimos realizar uma vigilância proativa aí no combate e na mitigação de novos casos aqui no estado. O Rio Grande do Norte é um dos estados do país que já possui transmissão comunitária da varíola dos macacos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela CESAP nesta segunda-feira, o estado possui 18 casos confirmados da doença. A transmissão comunitária ela é caracterizada a partir do momento que uma pessoa que mora no estado foi contaminado pela doença a partir do contato com outra pessoa que também mora no estado. Então, não tem histórico de viagem, não tem histórico de ter tido contato com pessoas que viajaram. Então, essa transmissão ela já está acontecendo aqui no estado. Hoje nós temos aí 121 casos notificados, destes 46 já foram descartados, 57 ainda são casos suspeitos, entram naquela história de fez a coleta do exame, mas o resultado ainda não chegou, e 18 já são casos confirmados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Diferente da rede pública, esse laboratório privado de Natal já possui todo o material necessário para realizar o diagnóstico das amostras coletadas, suspeitas da varíola dos macacos. O resultado sai em no máximo 2 dias. As coletas estão sendo feitas apenas em domicílio, até porque trata-se de uma doença infectocontagiosa. Então, enquanto a gente puder, iremos fazer a coleta na residência das pessoas para poder fazer um procedimento in loco e fazer com que essas pessoas imediatamente se isolem. Hoje nós estamos liberando em até 2 dias úteis, haja vista que como a demanda ainda está começando a crescer, a gente geralmente libera no mesmo dia. O crescimento do número de casos no Rio Grande do Norte tem aumentado a procura pelo exame que faz o diagnóstico da doença. O aumento da procura tem evoluído, a gente tem observado que as pessoas estão preocupadas. É importante procurar seu médico para ver realmente a possibilidade de ser a doença da varíola dos macacos e então ver se realmente trata-se desse vírus, porque precisa fazer a orientação sobre a coleta ideal, o tempo necessário, as condutas a serem tomadas do ponto de vista de isolamento social, de notificação, de conduta e terapêutica. E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de prevenção à Monkeypox, com o objetivo de conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de orientações sobre o que fazer em casos suspeitos da varíola. Na semana passada, a Anvisa autorizou a importação excepcional de remédios e vacinas contra Monkeypox que ainda não tem registro no Brasil. A previsão é de que a primeira remessa chegue no início de setembro, com prioridade para imunizar os profissionais de saúde que atuam diretamente com o vírus.
E na semana passada noticiamos um possível ato de vandalismo ao Marco de Santa Cruz da Bica, em Cidade Alta, um dos mais antigos da cidade. E esse caso não foi único, infelizmente. Vários monumentos de Natal sofrem com depredações. Não é difícil encontrarmos as consequências dos possíveis atos de vandalismo por Natal, como na Praça 7 de Setembro ou Praça dos Três Poderes. O monumento, localizado em frente à Assembleia Legislativa, centro da cidade, foi danificado. O mesmo ocorreu na Praça Pedro Velho, também chamada de Praça Cívica. Apesar da estrutura danificada, os locais já estão em processo de restauração. No caso específico da Praça da Independência, nós temos uma escultura em bronze do escultor Bibiano Silva, um grande escultor pernambucano, e que sofreu recentemente um ataque de vandalismo e que nós já estamos trabalhando no processo de restauração. E por um senso de procedimento, nós buscamos o IPHAN, uma vez que tomamos a iniciativa do restauro, e submetemos o nosso procedimento de restauração a uma avaliação técnica pelo Instituto. Pela celebração do bicentenário, agora, 7 de setembro, a escultura vai estar no lugar, assim como a da Praça Cívica também. O Memorial Câmara Cascudo e o busto da Praça Padre João Maria estão em bom estado, mas no entorno há diversas pichações. Já a Praça Dom Pedro, no Alecrim, passou por uma revitalização recente e está em bom estado, precisando apenas de uma limpeza de rotina. Para o secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão, além da recuperação dos monumentos, existe uma necessidade de restauração de equipamentos arquitetônicos, como os casarios seculares da Ribeira. A revitalização que foi feita na Praça Dom Pedro ficou a cargo e a critério da Censur. Nós não trabalhamos ali em nenhum monumento histórico, escultórico, não. O que tem lá está preservado e não necessitou de nenhuma ação nossa. O que nós fizemos aproximadamente há uns 6 meses atrás foi devolver o busto do presidente Kennedy para a Praça da Cocada, que está nesse entorno aí dessa poligonal tombada pelo governo federal aqui no Centro Histórico. O Marco de Santa Cruz da Bica, localizado na Cidade Alta, um dos mais antigos de Natal, amanheceu destruído justamente no Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado em 17 de agosto. O IPHAN está desenvolvendo um projeto de restauração do monumento. Nós discutimos essa possibilidade já de encampar um projeto, né, de comum acordo, a partir da própria base de alvenaria, ao monumento propriamente em madeira, um outro suporte, né, que é a cruz, já trabalharmos no sentido de fazer um anteprojeto e submeter o próprio IPHAN. No sentido de preservar esses bens materiais que tanto geram divisas, né, para a cidade, uma vez que tem um apelo, inclusive, de turismo cultural. Mas não só, tem um apelo também do próprio identarismo da história da cidade. O vereador Felipe Alves é o autor de um projeto de lei que visa combater os atos de vandalismo contra o patrimônio histórico de Natal, proibindo e punindo quem pichar ou depredar bens públicos na capital potiguar. Ela visa exatamente preservar o patrimônio público de depredações e pichações. Lidamos diariamente, né, com situações de patrimônio público que é pichado, que é deteriorado, e isso acaba sendo um prejuízo para toda a sociedade, um prejuízo material e um prejuízo financeiro, né? Então, nós precisamos, se a educação não está resolvendo, nós precisamos, né, ter medidas mais repressivas. É cada vez mais comum casos de vítimas que sofrem golpes pelas redes sociais, principalmente via WhatsApp. E para tentar diminuir o número de crimes cibernéticos, a Polícia Civil lançou uma cartilha com esclarecimentos. O sapateiro Francisco de Assis quase foi vítima de um golpe pelo WhatsApp. O suspeito se passou por um irmão da vítima. A pessoa falando que minha mãe estava doente e eu era irmão dele, não sei o que, dizendo falando que ia pesar dinheiro com remédio, e o remédio ia custar, o exame ia custar R$1.000, entendeu? Então, ali eu olhei, percebi e liguei para minha mãe. Aí eu liguei: mãe, a senhora está doente? Não. Se a pedagoga Ana Santos não estivesse atenta aos avisos de golpe pelo WhatsApp, também poderia ter sido mais uma vítima. São pessoas muito convincentes que tentam lhe convencer e até manter mesmo a atenção, porque passa sim a ser um risco grave e eminente e muitas pessoas caem
principalmente pessoas mais vulneráveis, idosos. A professora Antônia da Costa já sofreu várias tentativas de golpe e com isso aprendeu a identificá-los. Constantemente a gente recebe, né, até por via de mensagem, mas eu tiro de letra isso aí, entendeu? Não levo em conta nem em consideração, não. Golpes no aplicativo WhatsApp são cada vez mais comuns. Diante desse cenário, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte lança uma cartilha que ajuda a prevenir a ação dos golpistas. De acordo com a delegacia especializada em falsificações e defraudações, perfil falso e roubo de conta estão entre os crimes mais comuns. O golpe mais simples é aquele em que o golpista ele compra um chip e como a pessoa não tem o cuidado de filtrar a visualização do seu perfil do WhatsApp, qualquer pessoa tem acesso, copia aquele perfil e se faz passar pela vítima. E a partir dali dá início ao golpe. Tem um outro que é mais sofisticado, é aquele em que o golpista, normalmente ele se fazendo valer de dados falsos, de documentos falsos, ele consegue, junto à operadora de telefonia, transferir a linha telefônica para um outro chip que ele adquire. A partir dali ele tem acesso à rede de contatos da pessoa, quando a pessoa não tem o cuidado de colocar senha de acesso ao WhatsApp, que a gente orienta também lá na cartilha. O delegado Alexandro Gomes orienta sobre como proceder caso a pessoa caia no golpe. É preciso que a vítima haja rápido, né? Ao perceber que de fato caiu num golpe, procure imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Se for horário de expediente, vai a qualquer delegacia. Se for fora do horário de expediente, vai na delegacia de plantão. Leva toda a documentação que tiver, né, da transferência, o número do telefone que teve contato, enfim, a conta para a qual transferiu, faz o BO e imediatamente, assim que possível, já entra em contato com o seu banco, seja pelo aplicativo, seja diretamente na agência, para informar que se trata, que foi vítima, né, daquele golpe ali, para que o banco possa fazer o bloqueio do valor e a devolução. Para ter acesso à cartilha em formato digital, basta solicitar pelo WhatsApp da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, por meio do número 84-98141-2592. E olha só, a Secretaria Municipal de Obras deu início a um serviço de drenagem na Avenida Silvio Pedrosa, na Praia de Areia Preta. Por este motivo, a via ficará interditada no sentido de quem sai da Avenida Café Filho, sentido Via Costeira. A previsão é de que a obra seja concluída na próxima sexta, dia 26, e também liberado o trânsito no local. Vamos agora aos assuntos do Legislativo e hoje foi dia de sessão ordinária no plenário da Câmara. Os vereadores deram andamento à apreciação dos projetos previstos na ordem do dia. A sessão ordinária desta terça-feira teve início com a apreciação e aprovação da matéria do Executivo Municipal que acrescenta e altera artigos referentes ao Código Tributário de Natal. Várias legislações já foram alteradas, tanto no âmbito da União, como do Estado e do município. Então, na realidade, essas alterações foram para condensar tudo num instrumento só. Além disso, várias interposições foram feitas no sentido de melhorar as condições para que realmente quem quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer dar condições para a empregabilidade natal, tenha essa condição. Outro projeto aprovado em segunda discussão na sessão ordinária cria o programa Um Pomar em Cada Praça no município de Natal. É um projeto que visa aproveitar as áreas públicas para ajudar na alimentação escolar. Há uma deficiência muito grande da alimentação das escolas, especialmente em materiais, né, em conteúdos frescos, verduras, legumes, etc. E Natal tem muitas praças descampadas, mas nessas praças há espaço para fazer horta. Muitas cidades estão aproveitando espaços públicos para fazer hortas comunitárias. Instituir um festival de artes nas escolas públicas do município de Natal. O projeto do vereador Robério Paulino também foi aprovado em segunda discussão. É um projeto de lei que visa a criação, instituição de um festival de artes ou semestral ou anual em todas as escolas públicas de Natal, do município de Natal. Isso é muito importante, porque a educação não pode ser pensada só como transmissão de conhecimento, uma educação conteudista, né, que o aluno tem que decorar para fazer prova. A educação é muito mais, a educação... Para mim, como professor, eu entendo a educação como encantamento. A educação precisa despertar, digamos, a euforia, despertar o interesse do aluno pelo conhecimento, pela arte, pelo lúdico. E agora vamos falar sobre cultura. O programa Câmara Cascudo está com inscrições abertas para beneficiar projetos culturais. Tarsila Costa.
O Programa Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo consiste na renúncia fiscal a partir do ICMS por parte das empresas cadastradas, que passam a destinar o recurso a projetos culturais. O mecanismo é um dos principais instrumentos de democratização do acesso à cultura no Rio Grande do Norte. Nos últimos 22 anos, a antiga Lei Câmara Cascudo repassou mais de 108 milhões, beneficiando mais de 500 projetos em todo o estado. Em 2022, o valor total repassado atingiu 10 milhões. Neste ano, os artistas ou instituições interessadas na captação dos recursos poderão inscrever seus projetos até 31 de agosto. Após a aprovação e recebimento do certificado, o contemplado deve viabilizar a captação de recursos junto à iniciativa privada cadastrada. As inscrições podem ser feitas virtualmente pelo e-mail projetosleicc@gmail.com e de forma presencial na sede da Fundação José Augusto. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis para consulta no site cidadão.rn.gov.br. E olha que bacana! O projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas é uma iniciativa que ajuda vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social, estimulando a independência financeira. O Mulheres Empreendedoras e Empoderadas permite que mulheres que têm situação de vulnerabilidade e violência doméstica possam ter oportunidade no mercado de trabalho. Estamos falando aqui com a coordenadora de empreendedorismo do programa, Alice Dantas. Alice, explica um pouquinho para a gente o que é o programa. O projeto de extensão Mulheres Empreendedoras Empoderadas, ele tem o objetivo de dar apoio jurídico, psicológico e de geração de renda e emprego para mulheres que vivenciam situações de vulnerabilidade em função de violência doméstica. Esse é uma das vertentes do projeto. E que, nesse caso, existe um convênio com o Tribunal de Justiça, onde o Tribunal de Justiça faz encaminhamento de mulheres que desejam ter esse acompanhamento. E existe também um outro braço do projeto, que esse outro braço do projeto é atender a comunidade em geral. Então, nesse atendimento à comunidade em geral, nós levamos palestras e rodas de conversa, de conscientização, de reflexão a respeito da violência doméstica, a respeito de a questão psicológica, de acompanhamento psicológico e também da parte de empregabilidade, de empreendedorismo, de geração de receita. A equipe envolvida, ela auxilia, por exemplo, em como fazer um currículo, como elaborar, aproximar elas de empresas que estão no mercado, que de repente tem alguma parceria. Me explica um pouquinho como é que funciona isso. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento, de orientação, de elaboração de currículo, onde essas mulheres, elas que são acompanhadas por nós, elas chegam muitas vezes assim, sem um norte de como caminhar. Às vezes passaram a vida inteira sem ter um vínculo de emprego, nem uma geração de renda. Então, nesse momento que nós fazemos o acolhimento a ela, nós investimos para que ela desenvolva competências de elaborar um currículo, e não é só um curso, nós fazemos um acompanhamento individualizado. Existe, por exemplo, um contato, uma rede, uma forma como elas podem chegar ao projeto? Por exemplo, um telefone, um WhatsApp ou até o próprio endereço da Estácio ou de um outro ponto que elas pudessem procurar? Elas podem se dirigir a Estácio Alexandrino ou a Estácio Ponta Negra. E será encaminhada para o setor para poder fazer os seus devidos acompanhamentos e orientações. E agora o nosso giro de notícias. G1RN. Natal registra pontos de alagamentos em ruas e avenidas nesta terça, dia 23. Grande ponto. Chuvas atingem Natal e vias registram pontos de alagamento. Tribuna do Norte. Especialistas alertam para a volta da paralisia infantil. Agora RN. Casos confirmados de varíola dos macacos sobem para 18 no RN. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima semana.